Bom dia a todas e a todos. Neste dia 5 de fevereiro de 2024, às 9h07, eu declaro aberta a terceira sessão da terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão, registrando a presença dos desembargadores Sônia Amaral, Samuel Souza, José Nilo, Sebastião Bonfim, desembargador Vicente de Castro na presidência dos trabalhos, doutora Maria Luísa Ribeiro Martins, procuradora de Justiça, advogados presentes, o doutor Durval Albuquerque na Secretaria dos Trabalhos. Eu consulto os colegas e a doutora Maria Luísa sobre a ata da sessão anterior, se tem algum reparo a fazer. Declaro aprovada, então. A doutora Sônia Amaral está pedindo preferência em relação aos processos de sua relatoria ou dos quais ela é revisora. Eu anuncio, então, para julgamento o segundo processo da pauta. É um processo, uma apelação criminal de número 19.2971/2007, apelante Raimundo Dario Furtado, advogado José dos Santos Ferreira Sobrinho, apelado Ministério Público Estadual, relator desembargador Vicente de Castro, revisora desembargadora Sônia Amaral. Foi pedido? É. Então, o advogado que pediu sustentação oral não se acha presente, e esse processo vai, então, vai migrar para a sessão virtual. Eu vou, então, chamar o processo seguinte, que é o terceiro processo da pauta, um habeas corpus número 082, 38, 89, 91, 2023, paciente Cássio Anderson Moreira de Souza, advogado Emanuel da Silva Miranda Filho. Impetrado é o juiz da segunda vara criminal de Caxias, Maranhão, relatora desembargadora Sônia Amaral. Tem sustentação oral? É o terceiro. Desembargadora Sônia, não há pedido de sustentação oral. Vossa Excelência prefere que seja julgado logo, né? Ou não? Então vai para a pauta virtual. Terceiro da pauta. Quinto da pauta aí. Dá para o senhor anunciar? O secretário acaba de nos informar, desembargadora Sônia, que o advogado do segundo. Não, vamos prosseguir. Ele chegou, está atrasado. Vamos, vamos deixar para mais adiante. Vamos deixar para mais adiante, o número 2 da pauta, né? Desembargadora Sônia, então eu vou passar a palavra à doutora Maria Luísa para pronunciamento. Não, é o terceiro. Em seguida, Vossa Excelência profere o voto. É o terceiro, é um habeas corpus. Não, não tem. Vossa Excelência, então vai migrar. Então vai para a pauta virtual. Ou não, desembargador Bonfim? Quinto. Então vamos lá. Eu vou anunciar o quinto. Desembargador Bonfim está pedindo preferência, desembargadora Sônia. Apelação criminal número 800.526/19/2022, apelante Reminato Moraes Salazar, advogado Maria Zilda Lago Oliveira e outros, apelado é o Ministério Público Estadual, relator desembargador Sebastião Bonfim, a quem passou a palavra. Relatório já foi disponibilizado, não é, desembargador? Sim, foi disponibilizado.
Então, a sustentação oral, e eu passo, então, a palavra ao advogado do apelante. Bom dia, Doutor, excelências. pois não, Vossa Excelência com a palavra, Tarek doutor. Santos Ferreira. Tarek Santos Ferreira, OAB Maranhão 13526, pelo apelante Raimundo Nonato Moraes Salazar. De antemão, só questiono se Pois não. Advogado estão me Vicente, ouvindo é o bem. seguinte, eu perguntaria ao advogado o que eu estou absolvendo aqui, se ele quer... Está Eu dando dispenso, excelência. provimento, então? É. Está dando provimento? Então, eu dispenso, excelência, Então, a sustentação. doutora Maria Luísa, pela desprovimento, né? Desprovimento. Então, desembargador, É o quinto. desembargador Samuel, como vota Vossa Excelência? Está acompanhando o relator, não é? Eu também estou acompanhando o relator e proclamo o resultado. Esta terceira Câmara, por unanimidade de votos, decide dar provimento à apelação nos termos do voto do desembargador relator e em desacordo com o parecer do Ministério Público. Próximo, agora eu vou chamar agora para julgamento Bom dia a todos, excelência. a desembargadora Sônia Amaral. É o sexto. É o sexto, né? Então, anuncio para julgamento a apelação criminal número 13.575/28/2019. O primeiro apelante é o Ministério Público Estadual, segundo apelante Tomás David Costa e Antônia da Silva Costa. Advogado Jonilton Santos Lemos Júnior. O apelado é Saulo Pereira Nunes. Advogado Kate Guerreira Teixeira Melo e outros. Relatora desembargadora Sônia Amaral. O relatório já foi disponibilizado para consulta pública. E então eu passo a palavra ao doutor Jonilton Santos Lemos Júnior para a sua sustentação oral pelo tempo regimental. Pois não, doutor Jonilton, por favor. Senhor presidente, a apelação no caso aqui foi do Ministério Público. Eu estou como assistente de acusação, também apelei. Nessa sim. situação, É o acredito que sexto. a doutora procuradora tem que se manifestar inicialmente. Pois não, doutora Maria A Luísa. apelação foi do Ministério Público. Sustentação dos dois lados, da defesa Ministério e da Público que assistência. dá. Não, a assistente. defesa não tem. Só tem A o defesa Ministério. Ele é assistente de acusação. Não Eu sou sei, assistente mas de acusação. tem certeza, Durval? Não compareceu? Não está Então, presente. estou com a palavra? Isso, mas não, ela vai. Acompanhar a tese esboçada pelo Ministério Público? Nesse sentido, Exatamente. eu queria já ler o voto, se não há a sustentação por parte Sim. da parte adversa. Ok. Sem objeção, doutor Não, Jonilton. se for, Então, tivesse pois não. Eu passo então a acompanhando. palavra à desembargadora Sônia Amaral. Bem, bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar o doutor Bonfim, meu dileto colega, que estaremos em breve na quinta, também fazendo sessões, desembargador Samuel, desembargador Vicente, o novato desembargador Nilo, que já não é novato pelos votos que tem proferido, a procuradora, minha amiga dileta, queria cumprimentar os demais que nos ouvem pela rede e senhores advogados, meu bom dia mais uma vez. Indo direto ao voto, já que o relatório foi disponibilizado a todos, eu passo a dizer o seguinte: não assiste razão ao apelante nesse ponto, na questão da utilização da legítima defesa da honra, como se fora um argumento que seria suficiente para afastar a legitimidade do tribunal do júri. Mas vou chegar lá, doutor, não se preocupe.
Isso porque não há nos autos prova de que o advogado do apelado tenha utilizado a tese da legítima defesa da honra, ainda que de forma indireta, em sua sustentação oral na sessão do Tribunal do Júri. Eu não estou dizendo que o fez, eu estou dizendo que não há prova nesse sentido. E não há prova pelo seguinte: conforme consta da ata da segunda sessão da terceira reunião ordinária do Tribunal do Júri Popular do ano de 2023, da segunda vara do termo judiciário de Paço Lumiar, as teses defensivas apresentadas aos jurados pelo advogado apelado foram as seguintes: desclassificação, clemência, privilégio para relevante valor moral e afastamento das qualificadoras. Essas foram as teses esboçadas. Logo, considerando que não foi realizada a gravação da sustentação oral realizada pelo advogado, não há como se aferir com indubitável certeza que este tenha utilizado a tese da legítima defesa da honra no momento em que sustentou a existência do privilégio do relevante valor moral, como faz crer o Ministério Público em seu apelo, razão pela qual não merece prosperar a alegação. Infelizmente, essa parte não foi objeto de gravação, não temos como afirmar que esse argumento foi utilizado. Mas, no que diz respeito à decisão do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, melhor sorte assiste aos segundos apelantes. Inconformados com a deliberação dos jurados, que absolveram o apelado pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, os assistentes de acusação interpuseram a apelação sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença teria afrontado a prova dos autos, tese a qual me filio. E explico. Em primeiro lugar, afirmo, em sede de recurso de apelação contra o mérito das decisões do júri, a instância revisora incumbe apenas chegar a juízo de convicção da existência ou não de suporte probatório para o veredito. Só é admitida a cassação do decisum se verificada a absoluta ausência de suporte probatório a sustentá-lo, o que consubstanciaria verdadeira arbitrariedade do Tribunal Popular. À luz dessas considerações e à baila do caso concreto, entendo pela viabilidade de se reformar a decisão soberana que absolveu o réu por contrariedade manifesta à prova dos autos. Ora, analisei-os detidamente e verifico que os próprios jurados responderam afirmativamente às indagações acerca da materialidade e da autoria delitivas em relação ao crime de homicídio. Ou seja, de acordo com o entendimento dos jurados, as provas colacionadas nos autos não deixam dúvidas de que o apelado efetivamente praticou o crime de homicídio nos termos narrados pelo Ministério Público na peça acusatória. Dentre as teses de defesa apresentadas pelo advogado do apelado na sessão de julgamento, quais sejam, só relembrando, desclassificação, clemência, privilégio para relevante valor moral e afastamento das qualificadoras, a única que poderia conduzir a sua absolvição seria a de clemência, vez que a desclassificação foi rechaçada com a resposta afirmativa acerca da materialidade do crime, e as demais restaram prejudicadas ante a resposta afirmativa ao quesito genérico de absolvição. Logo, também não há dúvidas de que a absolvição do apelado pelo jurado se deu com base exclusivamente no pedido de clemência. Existe uma controvérsia jurisprudencial nos tribunais superiores acerca da possibilidade de o tribunal de segunda instância anular o julgamento do tribunal do júri com fundamento no artigo 593, inciso 3, letra D do Código de Processo Penal, ou seja, quando a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, nas hipóteses em que os jurados reconhecem a materialidade e autorias delitivas, mas absolve o acusado com base exclusivamente no pedido de clemência feito pelo causídico. Nem mesmo no próprio Supremo Tribunal Federal há um entendimento pacificado.
a questão. Vejamos, no julgamento do HC 178.856, Rio de Janeiro, o ex-ministro Celso de Mello, relator do processo, foi expresso ao afirmar que, aspas para o ministro Celso de Mello, a previsão normativa do quesito genérico de absolvição no procedimento penal do júri, formulada com o objetivo de conferir preeminência à plenitude da defesa, à soberania do pronunciamento do Conselho de Sentença e ao postulado da liberdade de íntima convicção dos jurados, legitima a possibilidade de os jurados, que não estão vinculados a critérios de legalidade estrita, absolverem o réu segundo razões de índole eminentemente subjetiva ou de natureza destacadamente metajurídica, como, por exemplo, o juízo de clemência ou de equidade, ou de caráter humanitário. Eis que o sistema de íntima convicção dos jurados não os submete ao acervo probatório produzido ao longo do processo penal de conhecimento, inclusive à prova testemunhal realizada perante ao próprio plenário do júri. Entendimento semelhante foi adotado no julgamento do HC 176.933 de Pernambuco, todos de sua relatoria, de Sua Excelência o ministro Celso de Mello, do ex-ministro Celso de Mello. Ou seja, para o referido ministro, as alterações introduzidas pela Lei 11.689/2008, no Código de Processo Penal, que promover a reunião das teses defensivas de absolvição em um único quesito genérico a ser apresentado aos jurados na sessão de julgamento, permitiram que estes pudessem absolver o acusado com base exclusivamente no seu sistema de íntima convicção, completamente desvinculado de qualquer tese que lhes tenha sido apresentada em plenário, sendo a decisão do Conselho de Sentença soberana e insuscetível de anulação pelo Tribunal de Segunda Instância, mesmo nos casos em que tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos. Contudo, não é este o entendimento do ministro Roberto Barroso. No julgamento do HC 223.275, oriundo do Paraná, o ministro assentou que, aspas, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, aspas, mais uma vez, a soberania dos vereditos não é princípio intangível a não admitir relativização. Decisão do Conselho de Sentença, manifestamente divorciada da prova dos autos, resulta em arbitrariedade acessanada pelo juízo recursal a teor do artigo 593, inciso 3, letra D do Código de Processo Penal, da relatoria da ministra Rosa Weber, é a citação que faz o ministro Roberto Barroso. Embora mais genérico, este fundamento foi utilizado pelo relator, no caso concreto, justamente para manter julgamento do Superior Tribunal de Justiça, que entendeu configurar, aspas, contradição insustentável à absolvição por clemência com base no artigo 483, inciso 3 do Código de Processo Penal. Mais uma vez, aspas, uma vez reconhecida a autoria e materialidade do delito de homicídio qualificado, fecha aspas. E, de fato, este é o entendimento da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento paradigmático do HC 313.251, oriundo do Rio de Janeiro, de relatoria do ministro Joel Pacionic, ficou expressamente consignado que, aspas, a absolvição do réu pelos jurados com base no 483, inciso 3 do Código de Processo Penal, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrado a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário, e essa decisão vai mais adiante e eu, portanto, vou me omitir de transcrever, porque aquilo que interessa já foi dito. Como se vê, e mais uma vez aspas, a questão está longe de se encontrar pacificada no âmbito doutrinário e jurisprudencial, como reconhece o ministro, ou reconheceu o ministro Gilmar Mendes, no agravo
regimental de número 122585, oriundo de Minas Gerais, razão pela qual o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria acerca da, aspas, possibilidade de tribunal de segundo grau, diante da soberania dos vereditos do Tribunal dos Júris, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra a absolvição assentada no quesito genérico ante suposta contrariedade à prova dos autos. Trata-se do tema 1087, mas ainda não houve fixação de precedente por essa Suprema Corte até o momento. A divergência persiste. Dito isso, filio-me ao entendimento esboçado pela terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, princípio constitucional da soberania dos vereditos, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, não pode ser tido como princípio absoluto, insuscetível de controle pela segunda instância. Assim, excepcionalmente, é fato, é possível que o Tribunal de Justiça, naquelas hipóteses em que a conclusão do corpo de jurado se revelar completamente dissociada do conjunto probatório apresentado em plenário, anule o julgamento com base no artigo 593, inciso 3, letra D do Código de Processo Penal, ainda que a absolvição tenha se dado por clemência. Importante ressaltar que a anulação com base nesse fundamento somente é possível uma única vez, nos termos previstos no parágrafo 3º do mesmo artigo. No caso concreto, o próprio Conselho de Sentença reconheceu a materialidade do crime de homicídio e comprovada de forma indubitável a autoria do delito, até porque não foi apresentada a tese de negativa de autoria e o apelado, inclusive, confessou a prática do ato, apenas trazendo como justificativa tê-lo compelido, aspas, tê-lo compelido, como dizia, impelido por motivo de relevante valor moral, pois supostamente buscava defender sua família frente aos assédios e traições provocados pela vítima. Logo, uma decisão absolutória se revela flagrantemente em desconformidade com o conjunto probatório apresentado nos autos. Ante o exposto, deve ser o julgamento anulado e o apelado ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. Por fim, quanto à alegação de nulidade por não ter sido submetida ao corpo de jurados os quesitos referentes ao crime conexo de ocultação de cadáver. Em fase da anulação do julgamento, perde o objeto a alegação de nulidade constante no apelo do Ministério Público por terem sido considerados prejudicados os quesitos referentes ao crime conexo de ocultação de cadáver. Depois disso, cito toda a legislação, doutrina e jurisprudência aplicável à matéria que nos foi trazida e concluo, de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça, pelo conhecimento dos apelos e dou provimento apenas ao segundo apelo, para anular o julgamento que absolveu o apelado dos crimes que eles foram imputados, determinando que seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, desembargadora Sônia Amaral. Em relação ao primeiro apelo, Vossa Excelência está negando provimento? Negando provimento, né? Certo. Não há questão preliminar? Não há, né? Já que o desembargador Sebastião Bonfim, na qualidade de revisor, como vota Vossa Excelência? Obrigado, senhor presidente. Senhora desembargadora Sônia Amaral, relatora do processo, meu estimado amigo Samuel e meu queridíssimo amigo e irmão José Nilo Ribeiro. É uma honra estar aqui hoje com você, compondo essa Câmara. Eu não tenho nenhuma dúvida em acompanhar o excelente voto da ilustre relatora desembargadora Sônia Amaral. Pois não, Vossa Excelência está acompanhando a desembargadora Sônia Amaral. Eu também não tenho o que reparar em relação ao brilhante voto da desembargadora Sônia Amaral, por isso eu estou também votando. A doutora Maria Luísa também fazendo aqui uma correção, que é em relação ao segundo recurso. Vossa Excelência, por favor, pegue.
Pegue o microfone lá, por favor. Microfone. A desembargadora Sônia deu provimento ao recurso do assistente de acusação que tratou da tese de clemência. O Certo, tá Ministério dando. da Legítima Defesa dizendo que ele teria utilizado de forma reversa. Certo. Mas Então. está no mesmo, porque. Sim, exatamente. É só. É. Mas Ok. em relação ao. Nesse sentido, pode Nesse ficar nesse sentido. Então, Tá nulo. esta- Põe o voto, eu modifico o. Modifico em banco parecer para adequar o voto da desembargadora. o Joanildo queria fazer alguma observação? E só observação, desembargadora relatora, para que não haja novamente esse problema da gravação, que haja a recomendação que os debates sejam gravados no próximo julgamento. Só esse ponto para nós ver. Doutor, na verdade, eu procurei, minha assessoria oficiou ao senhor juiz nesse sentido, e a argumentação, e nesse sentido a gente não pode até recomendar, mas não obrigar. Sim, Não há exigência nesse sentido. Não há exigência de gravação dos debates. Mas eu acho que seria uma recomendação que a gente pode fazer, como recomendação. Tá. O julgamento está sendo encerrado, doutor, por isso não podemos mais retornar ao início do julgamento. Perdão, já falei. Então, esta terceira Câmara de Direito Criminal, por votação unânime, de acordo com o parecer do Ministério Público, está dando provimento ao primeiro apelo, ao segundo, aliás, ao segundo apelo para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri. E em relação ao segundo apelo do Ministério Público, é negado o provimento também de forma unânime e de acordo com o parecer do Ministério Público. Presidente, Pois eu não. acho até uma sugestão, já que o advogado mesmo atrasado está presente, talvez consignar que ele chegou atrasado e por isso foi. Então, Isso. no Então, final, pois é, mas seria interessante como salvaguardar o direito do senhor advogado, até a justificativa dele, que foi plausível, mas não é. é, Pois é, eu não sei, é o doutor Ricardo Batista, né? Então, doutor Ricardo Batista Oliveira, é, presente na sessão. Então, qual é o próximo desembargador, Sônia? É o oitavo, né? Seria? Tá. O sétimo. É o sétimo. Alternar. É o sétimo, é? Então, eu chamo para julgamento a apelação criminal número 084, 22, 22, 25, 2022, próximo seria o nono, não é? Também. É a apelação criminal número 42, 83, 63, 2018,
Nós temos agora Sua participação esgotou. Não. Senhor. o quarto está. Qual é o quarto? Já foi determinado o quarto. É o do quarto. Peraí. Nossa participação acabou. Não, não foi, mas tem. Não, mas não participa, Vossa Excelência, nem o desembargador. Se Vossa Excelência me permitir, eu posso me retirar. Toda a permissão, prazer enorme, desembargador. Obrigado. Bonfim. Muito obrigado, desembargadora Deu um show, Sônia. deu um show aí. Eu não sei, eu quero saber aquela. Bom, prosseguindo com os trabalhos. Boa noite, desembargador. Pois é. Está sendo agora, né? Prosseguindo com os trabalhos, eu anuncio para julgamento o habeas corpus número 082, 24, 04, 29, 2023. Aqui, paciente é Hugo Coelho Moana Pinheiro, advogado Rodrigo José Aires Almeida e outro. A autoridade apontada como coautora, juíza de direito da Terceira Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Luís. Na sessão anterior, o julgamento do processo foi suspenso em razão do pedido de vista do desembargador José Nilo Ribeiro Filho, após o voto do relator, no caso, o meu voto, pela denegação da ordem. Desembargador José Nilo, com a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Muito bem. Na última sessão, como dito por Vossa Excelência, eu solicitei vista dos autos para proceder a uma análise acurada do processo, né? E aí eu identifiquei que os fundamentos da impetração consistem na ausência de justa causa para o exercício da ação penal, manifesta a tipicidade do fato narrado na peça acusatória e falta das condições de ação, resumidamente, né? E analisando o processo, eu verifiquei que, de fato, como dito por Vossa Excelência, seu voto, estão presentes os requisitos do artigo 41 da CPP, né? Os fatos foram descritos em tese e apontam o delito tipificado, né? O sentido da fundamentação tem fundamento na jurisprudência do STF quanto a necessidade apenas de indício, um suporte fático básico para o recebimento da denúncia, né? E que também não existem claramente, assim, a ausência de causa extintiva de punibilidade. Então, não há razões para que se venha a promover o trancamento da ação penal, né?
De fato, analisando também os pedidos que se refere a esse trancamento, eu até diria que a impetração ela ocorreu de forma até prematura diante do pedido específico, né? Talvez a partir do andamento da ação penal, com a instrução do processo, nós tenhamos melhores condições de analisar esse aspecto da fundamentação do habeas corpus, tá? Então, essa questão de se aprofundar mais na prova existente dos autos, me parece que no momento, e mais do que isso, não apenas no momento, mas em sede de habeas corpus, e mais ainda nessas circunstâncias aqui, eu acho que até ultrapassa os limites da impetração, tá? Então, nada obstando, naturalmente, que no momento posterior se venha a promover uma nova análise do caso, tá? Então, eu vou divergir aqui, em parte, do relator, apenas quanto à extinção do mandamos, por entender que a incursão aqui aprofundada nos elementos de prova, ela se mostra incabível aqui em sede aqui de habeas corpus, né? Então, eu na verdade, vou seguir aqui o parecer, salvo engano, o parecer do Ministério Público é pelo Cimento e denegação. Mas integral. Me Eu parece conheço que foi nesse sentido o voto voto do do desembargador relator. embargador. Ele foi conheceu e denegou a ordem. Parcialmente, né? Conhecimento parcial. Não foi isso? Mas foi com relação à Foi. matéria. Não, mas eu Foi conhecimento voto. em parte o parecer do Ministério Público. Foi. É porque automaticamente se analisa a matéria fática, porque vai se verificar essa questão da justa causa. Sim. É por isso que se conhece em sua totalidade. Na verdade, eu estou vendo aqui, o meu voto é pelo conhecimento na sua totalidade, da impetração Conhecimento integral. 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 A partir do momento em que não caberia essa incursão aprofundada nos elementos de prova, não seria o caso de não conhecer também nesse aspecto? Uma das sustentações do habeas corpus é a tipicidade do fato. Por isso que embora uma questão dessa exija o exame do acervo probatório, pelo menos indiciário, mas é preciso que se conheça, já que essa alegação exige-se uma análise dos indícios para saber se há ou não essa alegada tipicidade de fato. Doutor, desembargador Vicente, só uma parte. É porque me parece que o equívoco aqui foi da colega que emitiu o parecer, porque ela entendeu como era matéria fática, ela se manifestou pelo parcial provimento, conhecimento e pela denegação. Exatamente. E eu discordo e adequo o parecer em banco. Certo. É pelo total conhecimento, porque quando você vai analisar a justa causa, tem que se analisar a matéria fática, não tem como. A fática, Então, é pelo conhecimento e pela denegação. matéria fática alegada na denúncia, na peça acusatória. Certo. Sentido de Vossa Excelência, do desembargador Nilo também. Eu vou manter a divergência, eu dei uma analisada, e vou manter a divergência para conhecer apenas em parte também, Certo. tá? Certo? E denegar na extensão o habeas corpus Em também. relação ao mérito, está Em relação ao denegando, mérito, né? Desembargador Samuel, como vota, Vossa Excelência? Desembargador Vicente, eu vou acompanhar o voto do desembargador Nilo. Muito obrigado. Então, esta terceira Câmara de Direito Criminal, por maioria de voto, né, vencido o desembargador relator, decide conhecer parcialmente a impetração. E em relação ao mérito, Só na parte conhecida pela denegação
pela denegação da ordem, isso sendo votação unânime. Está registrado aí, né? Temos a segunda apelação, o segundo processo da pauta, que é uma apelação criminal número 19.2971/2007, apelante Raimundo Dario Furtado, advogado José dos Santos Ferreira Sobrinho, apelado é o Ministério Público Estadual, relator desembargador Vicente de Castro. Esse processo vai para a sessão virtual em virtude da ausência do advogado do apelante. E, embora sua presença tenha sido detectada, mas ele não se manifestou, não expressou vontade de fazer sustentação oral. Não há mais o que tratar nesta sessão e eu declaro encerrada, desejando um bom dia a todos.